Começa aqui o Fogo contra Fogo desta semana. Boa noite, Paulo Moraes, Darinho e Pinto. Temos o fecho da comissão do BES, já vamos lá. Temos mais informações sobre o caso, a Operação Marquês. Algumas que vêm nos despachos dos recursos, ou seja, através dos despachos dos recursos consegue-se saber algumas informações que são... Despachos de quem? Dos juízes? Dos juízes também. O que se consegue saber, tem-se conseguido saber algumas informações novas. Há uma outra informação de que, afinal, não foi, que é o do Sol, do Jornal Sol, que, afinal, não foi o primeiro-ministro que escreveu o livro, o famoso livro que lançou e que ele próprio comprou, ou terá comprado. São muitas notícias que pretendem, de algum modo, permitem fazer um perfil de José Sócrates, acha? Se for verdade, o problema está aí. Se for verdade que uma pessoa... Houve alguém que escreveu o livro e abdicou da autoria desse livro em favor dele, não sei, nós temos aí na política muito desses fenómenos. Nós vemos aí pessoas que escrevem livros, mas não foram eles. Fazem discursos magníficos, depois publicam os seus discursos. Quem lhes escreveu os discursos foram os assessores, foram consultores... Aqui é um bocadinho diferente, porque é um livro de filosófico. Aqui é um bocadinho diferente, porque no fundo será uma tese... Será como que o resultado do tempo dos estudos de filosofia que ele andou a fazer em Paris. Embora, enfim, o livro em si não é o resultado de profundas incursões de ordem teórica. Eu folhei o livro, fui a folhear os dados. Sobre o problema da tortura preocupa-me. Eu sempre fui um feroz adversário das formas de tortura e de tratamentos degradantes a presos e a pessoas que estão sob a custódia da justiça e das autoridades públicas. E, portanto, agora, falta saber se isso é verdade. Como é que se sabe se isto é ou não verdade? Eu li a notícia e não fico com... Com essa certeza? Não fico com essa certeza. Não há nenhuma revelação. Então espera, das duas uma. Ou o senhor acredita que há uma conspiração contra José Sócrates? Eu não acredito em nada. Então temos que acreditar no jornalismo do Jornal Sol, não é? O senhor foi jornalista. Eu tenho paciência. Eu fui jornalista durante 30 anos e convivi com maquinações jornalísticas absolutamente inadmissíveis. Mas manipulando os factos? Completamente, com mentiras descaradas. Desculpe lá, mas não vou estar agora a discutir isso. Desculpe lá você, eu conheço pessoas, e algumas ainda estão no jornalismo, que mentem descaradamente, inventaram factos para justificar coisas absolutamente abomináveis. Isso não tenha dúvidas absolutamente nenhuma. Como em tudo na vida, há uma parte séria no jornalismo português, mas há uma parte absolutamente deplorável. No jornalismo, na justiça, na advocacia, se quiser. Há dimensões absolutamente deploráveis. Não somos todos santos e há muitos demónios aqui nas várias coisas. Portanto, eu gostava de ter provas disso, porque é assim, uma pessoa que apresenta um livro como resultado do seu labor intelectual, resultado do seu estudo, e afinal foi outra pessoa que lhe o fez, bom, isso é execrável. Agora, também faz isso porquê? E há pessoas que se prestam a isso, há cientistas, porque aquilo, enfim, para escrever aquilo é preciso fazer estudos. Então há uma pessoa que vai fazer os estudos, os conhecimentos, escreve aquilo para dar ao outro, como vendeu. Há qualquer coisa aqui que não bate certo. Eu, como digo e repito, eu não ponho mãos no lume por nada, nem por ninguém. Desde que vi um porco andar de bicicleta, acredito. Eu fico à cautela em relação... Agora, eu gostava de ter provas que, de facto, não me deixassem dúvidas, porque há coisas tão estapafúrdias, que eu próprio fico perplexo. Também é estapafúrdio comprar os seus próprios livros, e, no entanto, é facto, não é? Eu acho. Agora fiz uma classificação que não devia fazer. Não sei. Mas eu acho. Não sei. Realmente é estranho, mas realmente ele, já que não os escreve, compra-os. Pronto, tem essa particularidade. Comprou contigo e comprou os próprios livros. Exatamente, comprou duas vezes. Não, eu confesso que fiquei admirado, até porque é evidente que é inconcebível que alguém assine um livro, um trabalho intelectual de outro, em particular... Quando estamos aqui a falar de uma tese de mestrado, não é? Não, mas também que outrem o escreva e abdique da sua autoria. Quer dizer, há preciso duas pessoas aqui... É muito estranho.
Eu fico admirado, enfim, dou a notícia como boa, não foi desmentida, mas acho estranhíssimo, até porque, para todos os efeitos, Sócrates esteve efetivamente em Paris, esteve lá a viver, deve ter ido às aulas e, portanto, tem que ter produzido alguma coisa. Eu imagino, acho estranho. Já agora deixem-me dar uma nota. Eu nunca gostei de José Sócrates, mas, enfim, nunca gostei do ar arrogante dele, mas também acho que um governante não tem que ser simpático, só tem que ser sério, justo e eficaz. Mas, verdadeiramente, quando eu comecei a achar que a coisa não ia correr bem com Sócrates, foi quando um outro livro, que era O Menino de Ouro, não sei se lembram, um livro escrito pelo Eduardo Amaio sobre Sócrates, uma coisa muito laudatória. Quem é que faz a apresentação desse livro, na altura? Foi justamente Dias Loureiro. É aí que eu começo a perceber da proximidade de Sócrates com aquela máfia que se tinha instalado do tempo do PSD e que transitou para o PS, do tempo do PS. É justamente aí que eu começo, enfim, a tomar consciência, depois de muita informação que acabei por obter ao longo do tempo sobre essa matéria, e muita gente também. Eu já não me lembrava desse episódio, e é verdade, foi o Dias Loureiro. Foi o Dias Loureiro que já não me lembrava. Que apresentou o livro de Sócrates, aliás, muito comovido nessa cerimónia, e depois, mais tarde, dá-se um episódio engraçado. É que é Sócrates que nacionaliza o BPN com 7 mil milhões de euros de prejuízo, beneficiando Dias Loureiro e os seus amigos, e deixou a toda essa gente intacta a fortuna que eles tinham na Sociedade Lusa de Negócios. Um dos grandes crimes de Sócrates, atenção, teve vários, mas um que foi marcante na sua carreira política foi quando, em 2008, ele e o Teixeira dos Santos, que agora parece que vai ser presidente de Montepio, deve ser mais um prémio, ele e o Teixeira dos Santos propuseram ao Parlamento fazer o seguinte, que era nacionalizar 7 mil milhões de euros de prejuízos no BPN e deixar as fortunas intactas aos donos do BPN, que até hoje estão aí de vento em popa. O sucedâneo da Sociedade Lusa de Negócios, peço desculpa, é uma sociedade chamada Galilei, que é um dos 10 maiores grupos portugueses hoje. Eu não queria interromper, mas deixe-me acrescentar este ponto, até para dar um tom mais coloquial a este programa. Houve alguns até que se divorciaram em consequência do arresto de bens, da apreensão de bens, a começar pelo presidente do BPN, o Oliveira Costa. Por exemplo. Que é ainda hoje um dos maiores... Não, desculpe, ainda bem que fala do Oliveira Costa. O Oliveira Costa é ainda hoje, neste dia em que estamos aqui a falar, um dos maiores acionistas do Grupo Galilei, que tem os maiores negócios imobiliários do país, tem o Ciresp, que é o Sistema de Emergência do Estado... E a Ciresp é uma coisa muito... Que é Galilei, tem uma das maiores fábricas de castanha do mundo. Portanto, o Grupo Galilei vai de vento em popa. Aliás, isto até deu origem a um fenómeno e o Oliveira Costa continua a ser acionista... Daquele fenómeno dos jogadores de futebol. Lembra-se quando os jogadores de futebol não podiam jogar na seleção e nacionalizar, se casavam, havia os casamentos por circunstância de conveniência. E na elite financeira portuguesa passou a haver divórcios por conveniência. Antes de serem apreendidos os bens, fazia o divórcio. Os bens materiais, o património imobiliário visível, esse ficava para a mulher, que era sempre inocentinha. Por acaso, foi António Costa que fechou o negócio. Exatamente. Foi. Também teve a bênção do António Costa, esse Ciresp. Mas vamos refocar nesta questão do José Sócrates, porque são várias as notícias e o Correio da Manhã publicou também parte das escutas que o Ministério Público possui. São apenas indícios, não são provas, é evidente. Enfim, ajudam a tomar alguma opinião, neste caso, sobre isto. Acha estranho alguém falar, aparentemente tem código sobre aquilo que o Ministério Público... O que é estranho é as pessoas utilizarem, aparentemente, esse código numa conversa telefónica, portanto, estão alertados para a eventualidade, pelo menos, de a conversa estar a ser escutada. E, portanto, a partir desse momento, o que é que pode haver nas conversas telefónicas que os incriminem? Nada. Porque, ou das duas, uma, ou sabem e falam em código, e falando em código, só mesmo um gênio é que poderá descodificar aquilo e tem pouco valor em tribunal, ou então como é que se apanham? Não, mas as escutas não estão sozinhas, não é? Claro. Ou seja, as escutas servem para sustentar um historial de transferência de dinheiro. As escutas são tratadas no nosso Código de Processo Penal como um meio de obtenção de prova. Não são tratadas como uma prova em si mesmo. Estas escutas terão levado o Ministério Público, neste caso a Polícia Judiciária, a saber das transferências e detectá-las. Eu dou-lhe o exemplo claro da utilidade das escutas num processo penal, num processo de investigação. Apanhou-se a escuta, as pessoas estão a combinar uma entrega de droga ou um pagamento de uma... E a polícia ouviu e vai lá e prende-os em flagrante. Detém-os em flagrante. É para isso que serve a escuta. Na perversão do nosso sistema judicial, as escutas são transformadas no
a prova absoluta que condena os autores. Eu já tive um caso, e nunca é demais falar nisto, uma jovem estudante de Coimbra esteve presa 15 meses em prisão preventiva por manipulação das escutas. As escutas foram efetuadas, foram transcritas só partes, e dessas partes concluía-se que a senhora traficava droga. Quando se foi ver, quando se ouviram as gravações na íntegra, o juiz libertou-a imediatamente, porque não era de droga que se tratava, e isso resultava imediatamente da escuta. Mas teve 15 meses presa. E, portanto, é preciso ter muito cuidado com a utilização destes meios intrusivos e destes meios, porque muitas vezes numa conversa telefónica... Eu tenho uma conversa com o Dr. Paulo Moraes ao telefone e pego nessa conversa e posso construir o que eu quiser. Quase. Mas a verdade é que o que eu sei do processo é que as escutas permitiram que o Ministério Público percebesse que havia transferências e movimentos de dinheiro em mão de João Perna, que era motorista, e de outras pessoas que coincidiam com as conversas telefónicas. Portanto, quando há as conversas permitem balizar estes momentos. Portanto, José Sócrates pedia aquilo que gosta, que é o que ele dizia, ou pedia documentos e depois havia aquilo que eu gosto, não é? Não, mas dê-me licença, eu gostava de recentrar aqui a discussão no seguinte. Do meu ponto de vista, e a análise é política, Sócrates foi dos atores políticos portugueses que piores negócios fez em nome do Estado português. Portanto, ele, de facto, prejudicou muito o Estado português nos negócios que fez enquanto Primeiro-Ministro. E ele tinha consciência disso, ou então era completamente louco. Portanto, partindo do princípio que ele não era completamente louco, porque nunca foi internado, então ele sabendo... Isso não é critério, porque eles andam aí aos pontapés... Se ele não era completamente alucinado, e era Primeiro-Ministro, e fez negócios tão maus, ainda agora falei do BPN, não me canso de falar das parcerias privadas rodoviárias, que foi um negócio que esse sim roça a loucura, da forma como Sócrates o fez, e Paulo Campos, deixe-me acabar, por favor. Portanto, se ele fez negócios tão maus, das duas uma, ou não gosta do seu povo e quer destruir o país, não põe essa hipótese, ou então teve algum ganho patrimonial com isso. É que foi demasiado mau. Qual é o negócio mais mau, entre aspas? É o negócio em que o Estado nacionalizou o BPN com todo aquele prejuízo, ou agora o negócio da resolução do BES? E do BES bom e do BES mau, e do banco bom e banco mau. Qual é o pior para o país? Não são comparáveis porque são negócios de tipo diferente. Mas, sim, mas qual é o pior para o país? Mas digo-lhe indo na sua linha de pensamento, que é igualmente mau no tempo de Sócrates e no tempo de Passos Coelho, que são as parcerias privadas rodoviárias. Aliás, nesse aspecto, Passos Coelho é um Sócrates 2, porque tem mantido exatamente o mesmo tipo de negócios, podendo alterá-lo, não o tem alterado, tem continuado a pagar contratos ilegais. E, portanto, nesse aspecto, Passos Coelho é tão culpado como Sócrates, mas hoje não estamos aqui a falar dele, estamos a falar de Sócrates. Independentemente desse, eu acho que este do BES, até porque envolveu diretamente as mais altas figuras do Estado, a enganar os aforradores portugueses que, na véspera do banco se desfazer, foram comprar ações desse banco sobre isso já a seguir. Capital. Por último, para fechar este assunto Sócrates, o cão do juiz Carlos Alexandre foi envenenado. Estamos a especular? Eu não sei. Eu acho que já começa a haver... Eu não quero estar aqui a fazer humor, assim, mas já começa a haver animais demais neste processo. São os cabritos do Sócrates, é o cão do juiz Carlos Alexandre. Eu não sei se o cão foi envenenado ou se não foi. Eu acho é que... Olha, deixa-me dizer-lhe uma coisa. Eu tenho muito respeito pelo Carlos Alexandre, porque ele é a imagem do Estado de Direito. Ele é o juiz de instrução e é a imagem do Estado de Direito e para o bem e para o mal. Mas, quer dizer, há muitas histórias sobre... Eu nunca ouvi outras histórias sobre outros juízes que tiveram casos e que tiveram ameaças reais e que viveram sob segurança com processos muito mais complicadíssimos do que estes, que envolviam mesmo criminalidade organizada à escala internacional. Há os juízes que já foram agredidos, espancados, e ficou tudo no silêncio e tem tudo... Aqui há demasiadas histórias. Eu não sei se o cão do Sócrates teve uma síncope, morreu de infarto no miocárdio, se foi envenenado com cicuta ou com cianina, mas acho que há aqui bicharada a mais neste processo. Andamos atrás das cabras do Sócrates, porque pelo juiz ele tem cabritos, agora é o cão do juiz que o prendeu. Eu acho que aí está a transformar-se numa zoologia assim um bocado estranha, um bocado... Não, mas há um
aspecto... A questão é que, se aprovar-se que o cão foi envenenado, pode-se estar aqui a configurar uma espécie de ameaça a um juiz de um tribunal. Eu não extraio nenhuma inferência processual disso. É curioso que eu vejo isso num prisma distinto. Eu li as notícias, naturalmente, do envenenamento do cão de Carlos Alexandre, e é assim, Carlos Alexandre não tem segurança que o proteja dessas situações? É que, para mim, eu fiquei preocupado. É segurança Pelos vistos, o cão não tinha segurança. Não, mas é assim, preciso agora... Um juiz que está a tratar de um caso desta dimensão não tem segurança para si e para a sua casa? Tem de acompanhamento, suponho. Não, mas é que eu acho estranhíssimo. Seja o cão envenenado fortuitamente por alguém que não tem nada a ver com este assunto, como é que é possível alguém ter acesso à casa do Carlos Alexandre? É uma questão que eu não compreendo. Nesta fase, é evidente que ele não tem que ter proteção para ele e para a família durante toda a vida. Agora, neste momento, a casa dele é violada. Alguém tem que dar uma explicação, neste caso é PSP. Aqui as explicações têm que se pedir ao Corpo de Segurança Pessoal da PSP. O cão foi autopsiado? Já houve autópsia do animal? Não sei, mas sabe que os sinais de um envenenamento são muito claras. E o cão demorou vários dias a morrer com sintomas que são de envenenamento. Agora, sobre se foi autopsiado ou se as próprias análises sanguíneas provam que foi mesmo envenenado, eu mas eu peço desculpa, é assim, a PSP tem um corpo de segurança pessoal mas sabe para que tirar situações uma coisa destas. envenenada para um jardim não me parece ser assim algo eu fiquei preocupado seja por isso, difícil de acontecer sem ninguém ver. Agora, mesmo que tenha lá vigilância, eu desconheço se a casa está vigiada ou se o juiz mantém a vigilância pessoal, digamos assim. Ou seja, os agentes acompanham o juiz, mas quando ele não está em casa, não estão lá. Eu isso desconheço. Mas pode ter acontecido, de facto. Vamos à Comissão BES. Fechou a Comissão. Paulo Moraes, valeu a pena esta Comissão ou não? É assim, nós temos comissões de inquérito, acho que é 10ª, salvo erro, não quero estar aqui a errar, e de facto há muitos assuntos de teor criminal, há muitas extrações de datas para o Ministério Público, e em todas essas comissões, sabe quantas pessoas foram condenadas até hoje? Já está a adivinhar, não é? 0. Portanto, as comissões de inquérito, mesmo quando há assuntos de incidência criminal que são lá discutidas, depois têm efeito 0. Eu acho que a comissão de inquérito do BES vai pelo mesmo caminho. Portanto, em termos criminais não vai acontecer nada, apesar do Sr. Bataglia ter lá ido dizer que fazia a administração danosa, fê-lo em direto na televisão, também não lhe aconteceu nada. Muita gente foi ali, houve aqueles que foram confessar crimes e não lhes aconteceu nada. Houve uns que foram, no fundo, brincar para lá, dizendo que se esqueceram de tudo, também não lhes vai acontecer nada. Eu espero que, apesar de tudo, saia um relatório que, de alguma maneira, faça a história para a memória futura e acha do que é aconteceu. Possível, com as visões diferentes dos partidos com assento E, sobretudo, o que eu acho que não vai acontecer. Acho que vai ser difícil, no fundo, tirar daqui uma história que seja consensual e coerente, na medida em que os partidos agora vão tentar, a oposição, a tirar as culpas para o governo e vice-versa. Mas, para mim, o que é mais dramático é que o Parlamento, tendo capacidade legislativa para o efeito, devia tomar medidas legislativas de prevenção de futuras situações, por um lado, mas, sobretudo, devia, nos termos da lei, proceder à expropriação dos bens da família Espírito Santo, ou seja, devia tomar medidas legislativas que fossem no sentido de ressarcir de imediato a sociedade portuguesa pelo prejuízo que a sociedade vai acabar por ter no BES. Porque o Fundo de Resolução, que é, no fundo, quem vai pagar este negócio, já tem lá muito dinheiro do Estado português. Só no orçamento de 2015... num negócio que toda a gente diz que é privado, estão 400 milhões de euros do Estado português, basta consultar os documentos do Orçamento de 2015, que é dinheiro público que já está no Fundo de Resolução. E também no Orçamento deste ano estão lá 3,5 mil milhões de euros. Ou seja, não é uma saída limpa, não, digamos o Estado, assim. invariavelmente... Mas continua a ser defendida como a melhor solução. Mas os contribuintes vão ter prejuízo com mas isto. teriam mais, provavelmente, se não fosse assim, porque o risco sistémico podia levar, não sei, sabe não sei. De qualquer maneira, e a decisão, o Parlamento depois é diferente do BPN. devia decidir, do meu ponto de vista... É que o BPN é só um banco de investimentos, não é? E este não, tem uma é um grupo comercial. A questão é que Ricardo Salgado devia ter deixado de falir algumas empresas para salvar outras e não, quis salvar tudo e isso ruiu tudo. Acha que teve interesse esta comissão, que atingiu o seu objetivo? Quer dizer, teve interesse porque se produziram ali afirmações, depoimentos, inquirições, que de alguma forma mostraram o desprezo que algumas pessoas têm pelas instituições democráticas. Os esquecimentos, o não saber, ameaças veladas que ali, muito subliminares, que ali foram
dar a entender que se me obrigarem se as coisas... Agarrem-me se não eu falo. Não me chateiem porque senão é uma chatice, coisas assim. Ora bom, de resto, as comissões de inquérito são julgadas políticas, da mais baixa política. Mas não acha que neste caso havia de haver uma espécie a lógica de funcionamento de uma instituição... De um acordo de regime para um documento que seja útil? Não há. Eles, os dois grandes partidos, transformam aquilo num espetáculo. As comissões de inquérito concluem sempre o que as maiorias parlamentares, o que convém à respectiva maioria parlamentar. Hoje a maioria parlamentar é PSD-CDS, as conclusões serão as que esses dois partidos quiserem, porque eles têm a maioria. Pronto, é só isso. E o que ali se passou foi, achei em alguns momentos, um espetáculo degradante para a democracia, para o Estado de Direito, para o próprio Parlamento. Pronto, é isto. Mas isso foi assim. No tempo da maioria PS, era a mesma coisa. A maioria absoluta PS. As conclusões eram só as que interessavam ao PS. As comissões de inquéritos não são feitas para apurar a verdade. São feitas para apurar a verdade que interessa à maioria. E a minoria vai fazendo ali uns números à volta daquilo, fazendo umas inquirições. Eu acho que esta comissão... escrever qualquer coisa nesse relatório. E há aqui uma questão central. Olha, deixa-me só concluir. Acho que a grande coisa desta comissão de inquérito foi revelar uma jovem parlamentar com grande qualidade de caráter, de inteligência, que foi a Mariana Mortágua. Sim, foi de facto, revelou-se. É a única coisa que vê de bom nesta comissão. Foi a sua emergência no meio daquele deserto. Há um ou outro deputado que teve intervenções sérias e preparar os dossiês, mas o resto daquilo foi espetáculo para as respectivas. Mas houve muita amnésia nesta comissão. Ninguém se lembra de nada. E houve um caso curioso que já agora podemos abordar, que era uma testemunha que parecia ser, ou que poderia ser importante, seria com certeza importante para explicar como é que se dá um prémio de 8,5 milhões, que é um senhor que se chama José Guilherme, que alegou estar em Angola, mas alegou mais milhões, acho que eram 14 milhões. Alegou estar em Angola com residência oficial, mas alegou mais, tinha problemas urinários. Não é um insulto à Assembleia. Alguém alegar que não vai a uma comissão porque tem problemas urinários. Sabe que é assim, há três aspectos que eu julgo que são centrais e que esta comissão não chegou. O primeiro é que o Ricardo Salgado, durante anos e anos, andou a comprar políticos, andou a pagar. Ou a fazer dos seus próprios quadros, a fazer política. Tinha a sua lista de pagamentos, portanto, financiou campanhas, deu crédito para isto, pagou o doutoramento ao Durão Barroso nos Estados Unidos, deu emprego a este, emprego àquele, pagou campanhas, enfim, andou durante anos e anos a comprar políticos. Não encontro a expressão mais simpática para dizer isto. Portanto, eu quase que me apetecia dizer que isto não lhe devia ter acontecido, não é? Mas é que não lhe aconteceu nada. O que é que aconteceu, Ricardo Salgado? Não aconteceu nada. Teve ali dois dias desagradáveis, 2 tardes desagradáveis, mas isso cada um de nós também tem momentos desagradáveis na vida. E o que é facto é que Ricardo Salgado tem tanto ou mais dinheiro do que tinha antes e viu-se livre de um problema de um banco falido, que era um problema dele e agora nem sequer esse problema tem. Ou seja, Ricardo Salgado, tirando o nome estar enxovalhado, que realmente é desagradável, mas enfim, isso é um problema dele e da família, o facto é que Ricardo Salgado tem, neste momento, um problema resolvido, que é, tinha um banco falido, cheio de buracos por todos os lados, e ele está na mesma, tem o dinheiro que sempre teve e continua a fazer os seus negócios pelo mundo todo. Portanto, este é o primeiro aspecto. Tem o barco no Mónaco. Exatamente. Não, mas continua na sua vida, até porque Ricardo Salgado tem realmente uma dimensão internacional em termos dos negócios financeiros importante, quer dizer, esteve envolvido nos negócios da compra de petróleo pelos chineses de Angola, tem negócios com os Estados Unidos, ou seja, Ricardo Salgado tem realmente influência no mundo, ele e os amigos, em termos financeiros. Esse é um aspecto. Depois há 2 aspectos que nunca ficaram esclarecidos, que são estes, e que para mim são muito importantes, que é, para onde é que foi o dinheiro de Angola, os tais empréstimos que foram feitos a irmã do José Eduardo Santos, de 800 milhões de dólares, enfim, a muita gente do MPLA, esse assunto não foi aflorado na Comissão de Inquérito, ou seja, a Comissão de Inquérito fugiu desse assunto, porque verdadeiramente todos estão comprometidos com Angola, a atual maioria, porque tem muitos negócios de muitas empresas que estão ligadas ao atual poder. Mas você mandou para lá a sua. Mandei a lista, aliás, isso deu até um episódio meio caricato, porque, no fundo, eles, porque não queriam incomodar as pessoas que estavam na lista, acharam melhor vir-me incomodar a mim, mas também não vejo mal nenhum nisso. Mas o facto é que da lista de 15 nomes que eu mandei para o Parlamento, e que, aliás, eram a maioria deles conhecidos, eles não incomodaram absolutamente ninguém. E estamos a falar de 4 mil milhões de dólares
de euros, perdão, que se foram transferidos do BES Portugal para o BES Angola e que desapareceram. E depois há outro aspecto que jamais foi esclarecido, que é o famoso caso do papel comercial do BES, que não pode desaparecer de um dia para o outro. As pessoas que compraram títulos de participação do Grupo Espírito Santo têm direito a saber aquele ativo, a que contrapartida tem do outro lado. Porque os títulos de participação, os empréstimos obrigacionistas, podem desvalorizar com o tempo, ao fim de 2, 3, 5 anos. Agora, no próprio dia da sua emissão, se as pessoas metem lá dinheiro, o dinheiro tem que estar em algum sítio e ninguém vai atrás desse dinheiro. Portanto, isto é que na Comissão de Inquérito, ou fora da Comissão de Inquérito, tem que ser esclarecido. Os 1.000 milhões do aumento de capital. Sim, era mais de 1.000 milhões. Tem que ser esclarecido onde é que aquele dinheiro naquele dia foi parar. Eu estou a falar do papel comercial. E o dinheiro de Angola tem que saber o que é que se passa. É evidente que ninguém quer incomodar o poder angolano, porque a atual maioria anda encantada com os negócios que as maiores empresas portuguesas andam lá a fazer e com o dinheiro que os angolanos supostamente aqui metem, muito dos quais nem sequer é deles, é do próprio BES. Depois, o PCP é o partido irmão do MPLA, portanto não quer incomodar os angolanos. O Partido Socialista é parceiro do MPLA na Internacional Socialista, ou seja, os angolanos verdadeiramente têm a política portuguesa completamente de cócaras perante o poder do Sr. Eduardo Santos. Este é que é o problema. E, portanto, ninguém os vai incomodar. Estamos a 10 minutos, sensivelmente 10 minutos do final deste Fogo contra Fogo. Temos que falar das eleições da Madeira, porque há uma coisa que a mim parece-me até estranha, não tinha reparado. Alertaram isso, para isso hoje. Está lá o seu partido, no boletim de voto. Isto é um país, às vezes parece-me uma espécie de manicômio em autogestão, este país. Não nos deixaram concorrer, ouça, não deixaram um partido legalizado que entregou a lista de candidatos dentro do prazo. O Tribunal Constitucional não deixou concorrer porque o Tribunal Constitucional não legalizou o partido antes de 27 de janeiro, apesar de ter lá o requerimento desde 1 de dezembro do ano passado. E agora aparece, pelos vistos, eu não sei, não vi, parece que aparece o nome no boletim de voto. Bom, eu daqui apelo ao voto no PDR, nem que não valha, nem que não consiga eleger deputados, votem no PDR então. Se está lá no boletim de voto, votem nele. Como é que se resolve isso? Deve contar como voto nulo, não é? Bom, quer dizer, a não ser que represente, e nós temos, de facto, entregamos a lista, sem campanha, enfim, de facto, isto é um país, quer dizer... Eu fico assim um bocado sem jeito, porque acho que já se disse tudo sobre este país, mas a realidade, cada dia que passa, surpreende-nos ainda mais. Não nos deixaram concorrer, por um motivo absurdo. O órgão encarregado de defender a Constituição rasgou-a e optou por um interesse numa lei ordinária. E agora veio o boletim de voto com o nosso... Está bem, olha... Peço ao eleitorado da Madeira, votem PDR, se estiver no boletim de voto, votem PDR. É de algum modo um momento histórico estas eleições da Madeira, porque é o fim do reinado de Alberto João Jardim, Paulo Moraes. Este homem, Alberto João, marca a democracia, pode quase dizer-se, porque são muitos anos e muitas gerações a ouvir o que Jardim disse, umas vezes com despautérios, outras vezes com acerto, porque nem sempre o tom mudou ao longo do tempo, mas é o fim de uma era, não é? É o fim de uma era e o próprio Alberto João Jardim teve várias eras, porque o grande problema de Alberto João Jardim, para além de depois de problemas até de ligações à corrupção a pessoas próximas dele, etc., mas vou pôr isso de parte desta conversa, vamos só falar de política. Assim, Alberto João Jardim manteve o mesmo tipo de governação ao longo de 40 anos e não percebeu que o mundo evoluiu. A Madeira evoluiu, Portugal evoluiu. E esse é que talvez tenha sido o problema. Se Alberto João Jardim tivesse saído ao fim de 12 ou 15 anos, seria hoje um grande herói. Teve a oportunidade de ter saído há 20 anos atrás como um herói e vai acabar por sair, assim, enfim, pela porta pequena. Nós daí, porque, nesse aspecto, não nos compete a nós. Alberto João Jardim... vai ser os vindouros que lhe vão dar o lugar na história. Não somos nós, até porque nós estamos ligados. Eu sobre ele gosto de dizer, e faço já uma declaração de interesse. Eu tive um grande problema com ele. Eu trabalhei na Madeira em 79, 80, como diretor, chefe da delegação da ANOP, a antiga Agência Noticiosa Portuguesa na Madeira. E saí ao fim de um ano incompatibilizado com ele, porque resisti, lutei como pude pela liberdade de imprensa, de informação, e tive que sair. A minha administração tirou-me de lá porque ele não gostava. Mas, independentemente disso, eu tenho que reconhecer o seguinte. Eu vivi lá em 79, 80. E voltei lá, e vou lá. Ouça, a Madeira está irreconhecível.
está irreconhecível. E não é só a Madeira, o seu aspecto, o desenvolvimento, sim, não é só as estradas, não é só o Funchal, é toda a região. Mas é sobretudo a mentalidade das pessoas. O madeirense em 79, 80 era desconfiado, uma espécie de rancoroso contra os continentais, chamavam-lhe cubanos. Hoje a gente vai à Madeira, aquilo é uma cidade, o Funchal é uma metrópole europeia. A juventude, as pessoas, aquilo é uma alegria, vive-se na Europa. Ora bem, João Jardim tem muitos defeitos, e eu, como disse, testemunhei aqui alguns. Mas há um defeito que ele não tem e que para mim tem um valor enorme. O dinheiro não se lhe colou às mãos. Não há uma acusação que se lhe possa fazer de se corromper, de meter dinheiro, de enriquecer. Desculpe lá. Desculpe, isso também dizia o Dr. Salazar. E à volta do Salazar havia muita gente... Está bem, mas eu vejo aqui pessoas que... Desculpe, não basta ser materialmente sério. Eu nunca fui simpatizante nem do Dr. Jardim, nem do partido dele. Mas tenho que dizer isso. Pessoas à volta dele que enriqueceram. Houve. Mas e os gangsters que estiveram à volta do professor Cavaco Silva? E os malfeitores que estiveram à volta do Dr. Mário Soares? O poder chama... Escute, espere. Agora, o Dr. Mário Soares, ninguém o pode acusar de ter metido dinheiro ao bolso. O Dr. Jardim também não. Houve lá uma vez e desfez-se imediatamente. E nesse aspecto, isto para mim vale muito hoje, em que os políticos, sobretudo, muitos dos nossos políticos, utilizam os cargos políticos para enriquecer a si e aos seus familiares. E o Dr. Alberto João, eu presto-lhe essa homenagem. E não tenho simpatia nenhuma pelo partido dele, nem até por ele, por quem tive graves... Como já sabe, gosto muito de provérbios e, portanto, vou ter que usar mais um. Há um provérbio português que diz: é tão ladrão que vai à horta como que fica à porta. Portanto, essa história de políticos que são muito sérios e à volta dele anda toda a gente a fazer negócios, isso não existe. São pessoas que acabam por ser materialmente sérias, eventualmente, mas são intelectualmente desonestas. E volta ao Dr. Salazar. O Dr. Salazar também realmente morreu com 40 contos no banco, como se dizia. Mas à volta dele já andava toda esta família Espírito Santo, etc. E outros a fazer uma série de negócios. Aliás, está hoje documentado. Não foi a julgamento, porque na altura não havia julgamentos, mas está tudo documentado. Desculpe, isso, é assim. Há uma estrutura de nós poder, não podemos há uma estrutura de poder na Madeira que viveu à sombra do poder político e aqui de Alberto no continente Jardim. também houve, do Dr. Mário Soares, do Salazar, do professor Cavaco Silva. Há muitas pessoas. Ser materialmente sério mas não isso chega. não impede que a gente reconheça a essas pessoas o terem elas próprias resistido a não meterem dinheiro no seu bolso. Isto para mim é válido. Para mim é válido e eu reconheço isso a ele. Tem muitos erros, muitos defeitos. O futuro dirá o lugar que ele tem na história na Madeira. Vai ter seguramente um lugar que nós não estamos habilitados a reconhecer, até porque estamos próximos dele e movimentamos com paixões, com emoções contra ou a favor. Já que ele se vai embora e fazemos essa análise, há uma fase inicial em que ele infraestrutura de facto a Madeira, cria estradas, cria escolas, etc. Mas há uma fase final, que é a fase da especulação imobiliária, que teve, aliás, as consequências que teve, nomeadamente com as cheias há muito pouco tempo. É assim, não é pelo facto de ele ter infraestruturado muito bem a Madeira no início do seu consulado, que depois tem direito a ficar ali toda a sua vida. Há um aspecto... Mas há de facto uma Madeira antes e depois Madeira depois mas há outro Jardim aspecto que é este. Em 74, e este devemos ver, a Madeira era das regiões mais atrasadas de Portugal. Como era zonas do Alentejo, zonas da Beira Baixa, zonas de Trás-os-Montes. Açores, Madeira, essas zonas do continente eram das mais atrasadas. Hoje, Açores e Madeira são das regiões mais desenvolvidas e as zonas de Portugal do interior estão ainda mais atrasadas, algumas do que estavam em 74, 75. Pois aí temos que entrar com que dinheiro, não é? Não, e a autonomia, é o mecanismo político que foi... Porque a autonomia dos Açores e da Madeira foi uma conquista dos povos dessas regiões, mas é um património da República. E a República não pode deixar de defender esse património da autonomia das regiões e estender essas experiências a outras zonas do país, através de uma regionalização que permita às populações do interior já não temos de tempo Portugal... para discutir isso, Marinho Pinto, mas ponha em agenda para discutirmos porque isso é interessante, porque há muita gente que é da opinião que multiplicar regiões autónomas ou uma regionalização com uma autonomia financeira, neste caso com o seu próprio orçamento, possa ter uma dimensão política. Multiplicaria todas as pessoas que andam à volta. Mas deixe-me só deixar aqui um dado. Temos que terminar, Paulo. Deixe-me fazer, não falamos do assunto mais importante desta semana. As regiões portuguesas que têm um PIB per capita superior à média é Lisboa, a Madeira e o Algarve, de facto. Isso não tem nada a ver com a regionalização.